Eu li O Circo da Noite e por mais que não seja uma leitura geralmente do meu feitio de coisas que eu leio, tendo bastante a pegar livros de jovem adultos, né? E é bem legal até quando eu descubro umas joias como O Circo da Noite, por exemplo. E é sobre ele que eu queria falar hoje com vocês. Oi! Eu sou o Grinsauro, e bom, em O Circo da Noite a gente tem, obviamente, um cenário de circo, né, quem poderia imaginar, mas esse circo não é um circo comum, ele é um circo um pouco diferente do que a gente conhece. Ele é um circo que tende a voltar a um pensamento mais de sonho. A gente tem as cores do circo, como preto e branco, e ainda mais incrível, esse circo, ele chega à noite, ele abre à meia-noite e de manhã ele não tá mais lá. Você nunca sabe quando ele chega, você nunca sabe quando ele vai embora. Ele simplesmente parece que passou, foi um sonho, ninguém lembra que aconteceu, mas algumas pessoas sim se lembram e essas pessoas muitas vezes vão atrás desse circo. E a ideia desse circo é que ele tem várias tendas, né? Cada tenda é a sua apresentação e além dessas tendas a gente tem pessoas fazendo algumas pequenas performances fora, né, delas, e isso faz com que o circo ele pareça algo mais viva, mais lúcida e mesmo com as suas cores preto e branco, né, que trazem um pouco essa estética, pelo menos que na minha cabeça ficou durante o livro todo, de um filme antigo, deixa o circo como um todo como uma forma mais viva, né? É bem legal essa estética que a autora, deixa eu pegar o nome dela, Erin Morgenstern, que ela quis trazer então pra dentro desse livro. Que é bem legal essa estética, eu gostei bastante. Lembra um pouquinho, assim, uma pitadinha de Harry Potter com a magia, mas Harry Potter é bem mais mágico. Por mais que o Circo da Noite também seja, mas tem algumas diferenças. E vamos falar então um pouco sobre os personagens que a gente tem no livro. A gente tem primeiro, né, a nossa grande protagonista, que é a Celia Bauer. Ela é filha do Próspero, o mágico. E uma coisa que eu já queria dizer aqui que eu achei muito legal é que Próspero é o sobrenome da moça, né, que traduziu o livro. Então, sei lá, eu só achei uma coincidência muito feliz aí, que é o mesmo sobrenome dela e é o nome do cara, que é um grande mágico aí dentro do livro, né? Eu não sei se isso foi algo intencional da editora ou não, mas se foi bem pensado, se não foi, é muito legal que tenha acontecido desse jeito. A Célia, ela vai ser, né, a filha desse Próspero, o mágico, e ela vai ser ensinada nas artes das mágicas, né, digamos assim. Mas as mágicas, diferente de uma mágica comum que acontece dentro de um circo, ela vai realmente ser algo mágico e o ilusionismo vai ser realmente uma ilusão criada. Esse é o grande ponto, né? Ela tem que fazer a ilusão, ela tem que fazer a mágica parecer uma mágica real e não necessariamente só uma ilusão. Isso é uma dinâmica bem legal que acontece no livro, porque você não pode deixar muito claro que aquilo é uma ilusão, mas ao mesmo tempo você não pode fazer com que aquilo seja falso para não funcionar o efeito. É bem legal essa ideia e essa dinâmica que acontece. A Célia, o pai dela, fala que ela vai estar em um duelo, né, com alguém. Ela não fala quem, ela não fala qual é o duelo, ela não fala quanto tempo vai demorar. Basicamente a gente não tem informação nenhuma até o final do livro. Quer dizer, algumas a gente vai tendo no meio do livro, mas até o final que a gente descobre meio que como tudo funciona, tá? Tem um ponto aí, tem um detalhe que eu não gostei tanto, e eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente, mas quando eu estiver falando do fechamento, né, da história. Mas basicamente então ela vai estar nesse duelo, ela tem que meio que disputar, né, contra alguém que ela não sabe quem é. A disputa e todo o palco, né, desse confronto vai se passar dentro do Circo da Noite. A gente tem também o nosso antagonista, que é o Marco que vai ser aí o interesse romântico da Célia. E eu queria falar mais sobre essa parte do romance um pouquinho mais pra frente, tá? Eu só vou falar um pouquinho agora porque eu acho pertinente. Ele é meio que um enemy to lovers. E aí, pra quem não sabe, né, o que esse termo representa, é basicamente quando eu tenho dois inimigos que no final eles vão se tornar amantes. Geralmente, eu acho que esses livros são muito mal escritos. Eu não acho que eles são, sei lá, eu não acho que eles entregam, eu não gosto muitas vezes do jeito como isso é feito. Porém, contudo, entretanto e todavia, esse livro ele é um pouco disfarçado, tá? Essa questão dos inimigos que se tornam amantes, porque eles não sabem que eles são inimigos, então eles se tornam amantes antes, e aí depois eles descobrem que eles são inimigos, então assim, fica meio misturado. Eu achei que não foi algo muito forçado, eu achei que foi algo mais assim, fluido, natural, orgânico, então até que funcionou. Mas o Marco, então, ele vai ser o aluno do Alexander, né? E o Alexander, ele também é um grande mágico que existe aí, ele é meio que o cara que vai contra o Próspero, né? Então existe um duelo já entre o Próspero e o Alexander, mas não é um duelo como a gente tá no livro que a Célia e o Marco eles têm, né? Que duelar. Inclusive, se eu não tinha falado antes, eles dois que estão duelando, né? A Célia e o Marco. E o Marco, né? Ele eventualmente, quando ele tá sendo instruído pelo
Alexander, ele vai virar um assistente do dono do circo. Então ele não vai estar diretamente no circo. Ele fica mais por fora, ele fica mais sabendo das coisas que acontecem por dentro por uma pessoa que ele tem dentro do circo, né? Que é a... Agora pode ser que eu fale essa palavra errado, mas eu acho que é a pessoa que faz taromancia. Eu não sei se é taromântica que fala, mas enfim, a pessoa que faz a leitura, né, do futuro das pessoas. Esse é o contato que ele do romance. Mas bom, então o Marco, ele vai ser treinado mais na parte técnica, na parte teórica, e ele vai tentar fazer as coisas de fora do circo pra impactar dentro, pra duelar com a Célia, né? E a Célia vai vendo que algumas novas tendas vão surgindo e ela não vai entendendo muito bem quem criou aquelas tendas, porque meio que cada pessoa pode criar uma tenda nova que ela achar necessária. Por exemplo, tem um cara lá que ele é um engenheiro e ele vai criando várias coisas que são tipo carrosséis, né? Vão criando esses eventos turísticos do parque que são mais mecânicos, e aí a Célia dá uma ajuda pra ele com a parte mágica e tudo mais. É bem interessante. É bem legal essa dinâmica, por mais que eu queria ter mais visto esse cara, ele aparece bem pouco. E aí o Marco, ele trabalha mais de fora, então ele cria meio que a distância a essas tendas. Agora vamos falar um pouquinho sobre nossos personagens secundários. E primeiro a gente tem o grande trio, mas primeiro eu vou falar da dupla, mas já vou falar o nome do trio, que são pra mim os personagens mais incríveis desse livro, e foi os que fizeram com que eu começasse, né, do início ao fim, e gostasse bastante do desenrolar da história. Talvez não muito fechamento, mas eu não dou muito peso pro final do livro, porque eu sei que muitas vezes pro autor é muito difícil fechar a obra, porque às vezes você não quer terminar ali, mas você precisa terminar ali. E aí eu tô falando sobre os personagens, que é o Whitget, a Poppet e o Bailey, né? Mas falando primeiro do Whitget e da Poppet, eles são dois gêmeos que nasceram dentro do circo, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Um deles, se eu não me engano, o Whitget, ele consegue ver o passado das pessoas, né? Então quando ele olha pra alguém, ele consegue ver o que a pessoa sofreu naquele passado, se a pessoa permitir. E a Poppet, ela consegue ver o futuro daquela pessoa, mas ela vê por uma questão mais de metáfora. Eu não sei se é porque ela ainda é muito jovem, né, quando ela é apresentada, ela ainda é uma criança quando ela é apresentada no livro. Eu não sei se eventualmente ela vai evoluindo essas habilidades pra ver com mais clareza, mas então a gente tem esses irmãos que eles se completam. É legal porque o show deles é com um filhotinho de gatos, então é muito bonitinho o show. E os pais deles fazem com gatos adultos, então é bem legal ver essa dualidade, né, ver essa complementação. Pra mim, eles são dois personagens muito queridos, eles são muito bem construídos, são até mais bem construído do que os próprios protagonistas e antagonistas. E o Bailey, né, já aproveitando o gancho, ele é um menino que ele foi visitar o show um dia e ele encontrou o Whitget e a Poppet e conversaram e se tornaram ali pequenos colegas, né? E aí o Bailey, ele fica nessa de, por exemplo, será que eu vou com o circo, né? Eu gosto tanto do circo, é tão bonito, me lembra tanto sonho, e ele tá sofrendo uma pressão na casa dele, né? E ele se torna, então, o estereótipo, entre aspas, que existiu muito na época em que os circos eram aí mais proeminentes, digamos assim, né, que não tinha, bem antes, assim, eu não vou falar época aqui, porque talvez eu esteja muito enganado, mas na época ainda que eles se moviam por trens e tudo mais, que o pessoal pegava, subia nos trens, fugia com o circo, né, uma época em que você basicamente nem tinha televisão ainda, ou tinha um pouco só, não era tão difundida como é hoje, né, então a gente tem ele que é um personagem para retratar essa época, mas numa época um pouquinho mais atual do que essa antiga. E outro personagem que a gente tem também no livro, que ele não é tão importante assim, ele é importante, mas ele não é muito apreciado, eu acho, na história. Ele não aparece tanto quanto eu gostaria que aparecesse. É o Frederick Thiessen. Enfim, vai estar o nome dele aparecendo aí na tela. Mas basicamente ele é um cara que faz relógios e o dono, né, do circo pede para que ele fizesse um relógio mirabolante, sai um monte de fogo do relógio e tal, porque sempre que bate meia-noite, que é quando o circo vai abrir, esse relógio ele faz uns bagulho muito doido, né? Lança flecha, é um negócio muito legal, é muito interessante como é construído. E ele vira o primeiro, né, a parte importante dele pra história, a colaboração dele, é que ele virou o primeiro reverse, que basicamente eu tava vendo que em francês essa palavra significa sonhadores. Ele é o primeiro, então, sonhador que aparece na história, e os sonhadores, eles são pessoas que sempre sabem onde o circo tá, né, na verdade, depois que eles espalham mais por Londres, na verdade pelo mundo todo, tem alguns que vieram do Canadá, né, então como o circo viaja muito, eles meio que fazem uma rede pra sempre informar aonde o circo tá indo, e ele também é bem importante porque ele começa a escrever e publicar no jornal as coisas que ele via no circo, e a Célia lê
e ela acha muito legal ver com uma visão, né, e conseguir entender com a visão de quem tá vendo de fora o circo, né, então isso é bem interessante, isso é muito bonito, a amizade que é construída entre o Frederick e a Célia é bem legal, é muito interessante, no final ele tem um impacto muito grande no livro, principalmente o impacto maior que ele tem é exatamente dele começar desse movimento, e é um movimento muito legal, porque se você olhar a capa do livro, né, isso é um detalhe que eu achei sensacional, que é assim, o circo ele é preto e branco, né, como eu já havia comentado, mas se você olhar na capa, a gente tem uns detalhes em vermelhos, e esses detalhes em vermelhos é porque os revers, eles usavam roupas pretas e brancas, mas eles usavam um detalhe em vermelho para poder se identificar e para poder identificar também outras pessoas que participavam daquela comunidade. Então isso eu achei um detalhe assim muito legal de ter trazido na capa do livro, na edição toda do livro, né? É muito bonito ver essas pessoas indo atrás do livro, do livro não, do circo, e vendo, né, com essa estética de sonho, e aí elas ajudam o Bailey, né, porque o Bailey, ele queria encontrar depois mais pra frente o circo, e ele encontra um reverse, e eles estão indo encontrar o circo, aí ele realmente consegue ir fazer parte do circo, mas isso talvez eu esteja dando spoiler, foi mal aí se eu dei spoiler, foi sem intenção, tá? Não é primeiramente meu estilo de história, porém, esse livro fez com que eu chegasse até o final e gostasse muito de como foi o caminho, principalmente pelos elementos mágicos que são colocados dentro, principalmente as tendas. Eu achei a criatividade das tendas muito legais. Tem uma tenda em específica que eu gostei bastante, que é a parte que tem o labirinto vertical, que é basicamente um labirinto de plataformas que vão se mexendo e você tem que tentar encontrar a saída. E basicamente a gente vai levando então a história, a gente vai tendo alguns jantares com o dono do circo, né, ou todo o pessoal do circo, a gente vai tendo algumas discussões, eventualmente o Marco descobre, né, ele descobre bem antes da Célia quem é a adversária dela, e aí ele meio que já tá apaixonado um pouco por ela, então ele quer entender mais como é, né, o duelo que ele vai ter que fazer, e ele fica questionando o Alexander, mas muitas vezes o Alexander só desaparece, nunca mais aparece, e ele não tem informações tão boas assim, né, a Célia muitas vezes fica tentando perguntar pro pai, inclusive o pai dela, acontece um bagulho bem doido com ele no começo do livro, não quero dar spoiler, se você quiser entender o que eu tô falando, vai ler o livro, e aí então a Célia descobre, né, um pouco depois, que o Marco é o adversário dela, e aí começa uma parte mais, realmente ali, diamantes, né, e tudo mais, eles começam a mostrar um pouco mais de afeto, eles começam a tentar entender como eles podem fazer para que os dois, entre aspas, mesmo que vençam o duelo, ou tentam achar algum loophole, né? Loophole que seria basicamente uma falha no contrato ali, né? Uma falha no duelo, em como está sendo escrito o duelo. E se você já leu esse livro também, comenta aí o que você achou dele. Se você não leu, deixa aí se você ficou com vontade ou não de ler ele. Comenta aí também o que você achou desse vídeo de modo geral. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima.